Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Começa agora mais um Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp. O Sintesp é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no estado de Santa Catarina. Sintesp ao vivo no Floripa em Foco, às terças-feiras, a partir das 3h30. E a reapresentação do Floripa em Foco do Sintesp acontece toda terça-feira, a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET, de Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. E recebemos nesta semana, ao vivo, o diretor de comunicação do Sintesp, o agente penitenciário Volney Chucre. Bem-vindo, Volney. Tudo beleza? Beleza. Fazia tempo que a gente não aparecia por aqui. A última vez foi o Mário Silva e assim foi, né? Foi o Antônio. Quer dizer que tarefas para ocupar tem. Sim, sim. E estão mobilizando o Estado para um ato público em Joinville, nesta semana, no dia 23 de agosto. Para quê? Na verdade, a gente está fazendo mobilizações no Estado inteiro. Preparando a Assembleia do dia 20. Exatamente, a Assembleia do dia 29. Isso. Então, esse ato do dia 23 agora em Joinville faz parte deste calendário de mobilização. Semana passada nós percorremos a região norte, fomos a Mafra, Canoinhas. Você está viajando, está fazendo o roteiro? Sim, eu e o Antônio nessa viagem. Uhum. A gente fez bastante visitas em bastante locais diferentes, em setores, pequenas reuniões com os servidores, né, nos locais de trabalho, né, procurando privilegiar o local de trabalho. E no máximo de órgãos que a gente pudesse alcançar. Nós tivemos, então, fazendo por outro lado, os outros diretores foram para outras regiões, o Maurino foi para a região oeste, fez um bom ato na região oeste, foi, inclusive, que recebeu a cobertura da imprensa local lá. Opa, em Chapecó? Ou antes de Chapecó? Não, para São Miguel do Oeste. Lá no extremão? No extremo oeste. E a imprensa lá? Isso, legal. Deu uma boa cobertura. Estamos fazendo esses atos assim e reuniões em todos os locais. Hoje o Mário está na região sul, fazendo também o roteiro da região sul. E você e o Luiz, que é o vice-presidente, né? Isso. O ex-lagiano do DR, agora já aposentado, o Luiz. E o que vocês falam para os trabalhadores nessas reuniões nos locais de trabalho? Na verdade, nós estamos alertando todos os servidores que a gente tem percebido é que este governo só se mexe a partir da mobilização dos servidores, né? Então, se você tomar o histórico, o último que a gente percebeu, a saúde teve que ficar 59 dias em greve para conseguir alguma coisa. Os trabalhadores da educação, a mesma coisa, os agentes penitenciários, os trabalhadores da Secretaria de Justiça e Cidadania, a mesma coisa. Inclusive, com relação aos agentes penitenciários, a gente esteve visitando várias unidades prisionais, né, no norte, e a gente percebe que a falta de efetivo continua flagrante. E a defasagem é muito grande. Muito grande. Todos reclamam unanimemente disso. E a gente vê, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, a Secretaria de Justiça e Cidadania, ou a Secretaria de Administração, ou este governo como um todo, né, está simplesmente não contrata os servidores, os aprovados no concurso de 2006, que estão pretendendo, inclusive, fazer mobilizações, e o Sintesp vai dar todo o apoio para que isso venha a se realizar. Alguns até entraram na justiça para serem admitidos. Sim, né? Mesmo depois de ter sido votado no pleno do Tribunal de Justiça,
na Câmara de Direito do Tribunal de Justiça, dando ganho de causa a esses concursados, ainda assim a gente não vê eles sendo chamados, né? Não se inicia a academia para que eles possam efetivamente se preparar para entrar no serviço público. E, diga-se de passagem, alguns, inclusive, já fizeram academia, né? Então, poderiam entrar a qualquer momento. Teve agentes que já haviam passado, fizeram os concursos públicos, do concurso público, alguns concursados já haviam feito academia e não entraram no sistema, né? E é inexplicável isso, porque a falta de agentes é flagrante, é muito grande, é muito mesmo. Sim, sim. Sim. E rebeliões estão aí para comprovar, né, Volney? Exatamente. Então, tudo isso a gente precisa, e a gente está alertando todos os servidores. Então, cada servidor em seu setor tem alguma reivindicação específica para fazer. Todos temos a questão da database que o governo se nega a cumprir e que nós vamos fazer uma grande mobilização no dia 29, vamos trazer caravana do estado inteiro. Estamos preparando isso, né? Estamos conversando com os servidores nessas reuniões para alertá-los de que só assim a gente vai conseguir arrancar alguma coisa desse governo. Então, estão indo nesses locais de trabalho, conversando com os servidores públicos estaduais e verificando a problemática, né, generalizada. É generalizada. Não é só nesse ou naquele setor. Alguns são mais críticos, né? É o caso do sistema prisional, é o caso do IML, é o caso de outros setores, né? Além daqueles setores em que você tem 50 concursados e 250 terceirizados, como é o caso do Detran, por exemplo. Como é o caso da penitenciária de Caianduba, que a gente esteve presente lá, são 12 servidores efetivos e mais de 200 terceirizados. Nossa, então, Indaiatuba fica em Itajaí, na região de Itajaí. Né? Indaiatuba? Caianduba. Caianduba. É um município ou é uma localidade? Não, é uma localidade do município de Itajaí. Caianduba. Tem o presídio de Caianduba lá. A penitenciária, presídio masculino, tudo. Tá. Então, nesse sentido, a gente está realmente mobilizando todo mundo e chamando para essa assembleia. No dia 29, às 2 da tarde, lá no Centro Administrativo do Governo, no bairro Saco Grande. Então, vocês falam isso, colhem a realidade, as informações da realidade, e o que esse pessoal fala? É isso aí mesmo, nós vamos alugar um ônibus e vamos... Exatamente. Como é que é a reação dos trabalhadores? Essa é a intenção. A gente quer que venha muita gente. Nós temos a pretensão de colocar umas 2 mil servidores na frente, né? Estamos aproveitando essas reuniões por local de trabalho, inclusive, para recadastrar os servidores, porque o Sintesp agora vai implementar um sistema de comunicação de SMS, né? Mensagem no celular, em massa, assim, né? Nós queremos atingir os 10 mil servidores com uma única mensagem. E como é que se cadastra? E aí, por isso a gente está fazendo recadastramento. Quando a gente vai nas reuniões, a gente já traz esse recadastramento. Mas vai ser possível fazer isso, né, pelo site do Sintesp. Então, a pessoa já vai poder se recadastrar, atualizar o seu número. Ela vai ter, a partir do momento que a gente implementar, que vai ser já essa semana, um espaço exclusivo dela, né, para que ela possa ver os processos jurídicos que ela faz parte, que ela possa atualizar os seus dados para que essa comunicação seja cada vez mais ágil. Certo. Então, nesse sentido, a gente está fazendo também esse recadastramento nessas reuniões. www.sintesp.org.br. E lá tem uma janelinha, cadastre seu número de telefone de celular. Cadastre seu número de telefone de celular. Na verdade, ele vai ter uma área para ele também, né? Ele vai poder entrar, a gente vai enviar usuário e senha, ele vai poder, a partir disso, entrar numa área restrita dele. E ali ele pode fazer as modificações que achar necessário, informando o número de telefone, um e-mail pessoal. Uma das coisas que a gente está pedindo também é o e-mail pessoal, porque o e-mail
funcional. Porque o governo tem cortado as mensagens do Sintesp. Ah, é? Então a gente quer que o servidor coloque o e-mail pessoal, não aquele e-mail funcional dele. Né? É o CIASC que controla toda... A gente tem ouvido de servidores que os e-mails não estão chegando. Aí a gente faz mais... Daí, qual é o teu e-mail? Aí, sempre que isso acontece, é porque o e-mail ponto .gov lá, né? .gov, olha então, só. Que .gov interessante, né? O Sintesp se queixando, os servidores representados pelo Sintesp se queixando disso, os servidores representados pelo Sindasp, que também tem casualmente sua infraestrutura digital coordenada pelo CIAS, que também reclamam de que tem problema. Interessante, né, Vonley? Não é à toa, né? Não é uma simples coincidência, né? Eu não sei. Bytes, só o Obama sabe. Só o Obama sabe. Volney Chucre, secretário de Comunicação e Imprensa do Sintesp, aqui no Floripa em Foco, ao vivo do Sintesp, como é toda terça-feira, a partir das 3h30 da tarde, ao vivo. E é uma maravilha esse negócio de SMS, hein? Você que teve essa ideia como diretor de comunicação? Na verdade, a gente já está procurando agilizar de toda forma a nossa comunicação, melhorar a nossa comunicação, diminuir o tempo de postagem até o recebimento do jornal, nosso jornal que já saiu o novo jornal ontem. Online ou impresso? Não, o impresso saiu. Está saindo hoje pelo correio. Então... Tem que ter uma ferramenta mais ágil. Hoje está tudo muito ágil, né? Tudo muito ágil. A gente realmente tem que cada vez mais se aprimorar. E é isso que a gente está tentando fazer nessa área de comunicação. Para que tenha essa resposta também mais ágil, né? Com a base. Agilidade, né? Agilidade com a base, a gente tem que também escutar a base, né? Essas reuniões que a gente está fazendo têm sido muito boas em função disso. A gente escuta muito o que a base está pensando, o que o servidor que está lá em Taiópolis, por exemplo, que a gente entende, na curva do rio, como a gente diz, né, que está completamente abandonado. Né? Devem se sentir valorizados até ver o pessoal ali. Isso é importante, né, que a gente faça esse feedback de uma forma mais efetiva, mais capaz de ter essa possibilidade de trazer, né, o servidor para junto do sindicato, né? E a sua ferramenta de luta, né? Ferramenta de luta dele, por ele, para ele. Para ele, exatamente. Para o servidor. E antes da gente ir para o intervalo, Volney, então esse ato no dia 23 de agosto, às 2 da tarde, em frente à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joinville, esse ato vai servir para quê exatamente? Dia 23? Para mostrar, amarrar o negócio para a Assembleia? Para mostrar também, para preparar a Assembleia do dia 29. Isso a gente tem como... Principal. Isso, Mas também para mostrar para a população, né, o descaso que esse governo está tendo com os servidores, né? Porque é um verdadeiro descaso, né? No último telefonema que que a gente fez ao secretário da Fazenda, ele está descontente porque nós estamos ameaçando greve geral e que não é bem assim, e que isso e que aquilo. Ele simplesmente esquece que nós estamos tentando negociar com esse governo desde novembro do ano passado. E ele falou que fica triste. E ele fica dizendo que, não, vocês já estão falando em greve geral. Nós estamos falando em greve geral agora, né? Depois de passado 8 meses de negociação e não sair nada. Então, o último estágio da conversa. Nós estamos realmente preparando esse dia 29 e com a grande possibilidade de fazer uma greve geral, né? Nós já vamos, no dia 29, apresentar proposta de paralisação no dia 30, Dia Nacional de Luta. Que já tem uma manifestação nacional. Exatamente. Então, a gente fazer parte disso. Agora, é simplesmente inconcebível que esse governo não apresente absolutamente nenhuma proposta para os servidores. Então, é inconcebível isso. Espero que ele esteja nos assistindo, né, Volney? Com certeza vai assistir. Com certeza. Com certeza. Muito bem.
Volney Chucre, diretor de... minha orelha esquentou agora. Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa, ao vivo aqui no Floripa em Foco da TV Floripa. 048-3222-1137, se você quiser mandar alguma pergunta ao vivo, né, nesta tarde de terça-feira para o Volney. O Floripa em Foco vai para um breve intervalo e a gente já volta no Floripa em Foco na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O centro histórico é o cenário afetivo de Florianópolis. Alma de uma antiga cidade portuária, com sua alfândega, seu mercado que sempre acolheu através do tempo o comércio e as tradições da sua gente. Construções de formas inesquecíveis para seu povo, como o antigo Miramar. Para todos nós que aqui vivemos, a cultura e a história da cidade se apresentam a céu aberto. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. De volta com o Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. Conosco ao vivo no estúdio, o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o agente penitenciário liberado para o Sintesp, o Volney Chucre. Todas as categorias que o Sintesp representa, né, que tem os agentes penitenciários, tem os servidores das autarquias, tem os serventes das escolas, todos eles estão sendo convocados para essa grande assembleia no dia 29 agora de agosto, Volney? Sim, toda a base do Sintesp está sendo convocada, mesmo porque, como eu falei antes, cada setor, né, que compõe a categoria dos servidores públicos do Estado, as suas fundações, as suas autarquias, enfim, independentemente do lugar que ele se encontra, ele tem algumas coisas que são bastante comuns a todas, né? Por exemplo, essa falta de concurso público é generalizada, né? Não é uma área ou outra área. A database que deveria servir para dar o reajuste de todo o funcionalismo público também atinge a cada um. Embora algumas categorias, como é o caso dos agentes penitenciários, tenham arrancado, a partir de uma greve, uma gratificação maior, né?
assim como os analistas técnicos em gestão educacional também conseguiram uma gratificação a partir da luta, né? Mas no vencimento, esse governo se nega a mexer. Ele não diz que não vai pagar a database. Né? Ele está apostando, né, na nossa greve. É isso que ele está fazendo. Ele está apostando na nossa greve, né? Porque a única forma... o governo sempre diz que ele não negocia com greve. Não negocia com greve. Mas a prática demonstra exatamente o contrário. Entra? A prática demonstra que esse governo só negocia quando se está em greve, quando se está em mobilização. Contraditório, né? Contraditório. Obrigado, Silvia. Bastante contraditório. Acabou de chegar na gráfica. É bastante contraditório. Sim. Essa falácia de que não negocia quando está em greve. Mas a gente só viu a negociação quando os trabalhadores entraram em greve. Foi na saúde, foi assim, foi na educação, foi assim. Os agentes penitenciários estão até querendo acampar em frente à casa da Globo. Exatamente. Também com os agentes penitenciários foi assim. Ou seja, esse governo tem demonstrado que ele só negocia a partir da greve. Então, se é isso que ele está apostando, nós estamos também apostando nisso. Sim, vamos ver, né, no dia 29 de agosto. 29 de agosto, que dia da semana vai ser? Quinta-feira. Quinta-feira, às 2 da tarde, lá no Centro Administrativo do Governo. Acabou de chegar, a Silvia nos trouxe, né, direto da gráfica, né, Volney? O último impresso do Sintesp, chamando aqui exatamente a Assembleia Geral do dia. Né? E citando isso que você estava acabando de falar, que a database não está sendo respeitada. Exatamente. E o que deveria vir na database? A reposição da inflação? No mínimo. Né? Quer dizer, database é exatamente o dia em que você negocia a questão salarial. Não só a questão salarial, como as questões de condições de trabalho, enfim. É o dia que você senta para negociar. Isso é a database. Né? E a nossa database é 1º de janeiro, por lei, que o próprio governador editou. Criou, né? O próprio governador homologou e que não cumpre, né? Que não está cumprindo uma lei. Ele utiliza um argumento falso, né? De que ele não cumpre a lei da database por causa do limite do limite prudencial que é determinado por uma outra lei, uma famigerada lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mas que é uma falácia. Né? São duas falácias. Primeiro, porque ele diz que não cumpre uma lei porque está cumprindo outra. Então, isso já é uma falácia por si só. Mas a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei famigerada, né, que a gente luta contra desde a sua implementação, mas ela diz o seguinte, que no caso da revisão geral dos salários, o limite prudencial pode ser ultrapassado, né? E o governo teria que tomar outras providências, como é o caso do corte de cargos comissionados. A gente vê... A própria lei já prevê essa possibilidade? Já vê. Cargos comissionados. Exatamente. Ela já diz que tem que tomar outras medidas de ajuste e uma das primeiras coisas a ser feita é exatamente o corte de cargos comissionados. A gente tem andado por aí vendo o funcionamento das tais SDRs e a gente chega ao absurdo. Nós tivemos na SDR de Itajaí em que tinha... no momento em que a gente chegou lá, tinha duas pessoas trabalhando em cada setor. Um era o gerente, cargo comissionado, e o outro era funcionário de carreira. Olha. Então era assim, um por um. Chega ao cúmulo do absurdo, né? Os estudos feitos pela oposição aqui na Assembleia Legislativa mostram que as SDRs, 10 anos depois da sua criação, que tinha como argumento um equilíbrio no desenvolvimento de Santa Catarina para que ele crescesse de forma homogênea, mostrou-se completamente ineficaz. Por quê? Porque as cidades mais ricas ficaram ainda mais ricas e as cidades mais pobres ficaram ainda mais pobres, né? Ou seja, cidades que antes das SDRs tinham um determinado IDH, hoje o IDH diminuiu. Então, são situações que têm demonstrado
além das várias SDRs que são ineficazes. Você tem um determinado orçamento, esse orçamento mal cobre o custo da própria manutenção da SDR. Aluguel, então, pessoal, aluguel luz, de luz, imóveis, aliás, então uma série de coisas que então eles têm se mostrado ineficazes do ponto de vista do recebimento da população. A população não tem ganho absolutamente nada com essas SDRs. 36 SDRs. Sim, 36. Né? Se tivesse, e aí eu seria um defensor das SDRs, se elas tivessem uma utilidade pública com a distribuição de serviços. Né? Se pudessem, a população pudesse se utilizar dos serviços. Aí sim, nos cantões do Estado, eu até seria um defensor. Para o que está acontecendo, serve unicamente de cabo eleitoral para o governador. E é isso que a gente tem combatido no dia a dia e tem demonstrado que ele tem dinheiro. Né? Dinheiro tem para a gente ter os nossos reajustes. E você falou que pode ultrapassar o limite estabelecido prudencialmente pela lei de responsabilidade fiscal se for para rever o salário de todo mundo. De todo mundo. Como é que você usou um termo que falava bem isso? Era geral? Revisão geral do salário. Geral, aí pode ultrapassar um pouco o limite. Uma revisão geral dos salários pode ultrapassar a própria lei de responsabilidade fiscal prevê isso. Já diz isso. Como a própria lei de responsabilidade fiscal colocou esse nome, né? Teto prudencial, é um limite prudencial. Quem sabe agora que Santa Catarina vai vender bastante carne suína para o Japão, vai aumentar suas exportações, sua receita. Quem sabe vai ser esse o momento. É bem possível. Inclusive a implantação da BMW em Joinville, lá na região de Joinville, né, da Aquarina, né, você tem um porto público ali do lado, né, que é o Porto de São Francisco, e a BMW vai utilizar o porto particular, que fica um pouquinho mais além, mais distante, mas como é particular. Então, o governo do estado dá todas as condições para a instalação. E vão gastar o dinheiro no vizinho. Eles, ao invés de utilizar o porto público, eles utilizam um porto particular. É uma coisa assim, é um negócio da China mesmo. Né? Mas o Porto de São Francisco não teria que ser adaptado para mandar a BMW? Olha, o Porto de São Francisco tem melhores condições que o Porto de Itapuá, que é para onde eles vão. Esse particular. Tem bem mais estrutura. Muito bem. Tá bom. Então, a situação é realmente muito complicada. Temos 1 minuto e a CPI da Celesc e a CPI das águas, que você fala rapidamente, uma pincelada? Muito rápido. Muito rapidamente nós estamos apoiando a CPI das águas, o Sintesp tem pleno acordo com essa instalação dessa CPI. Eu acho que isso é uma caixa preta que a gente precisa realmente descobrir. Botar uma luz nela. Botar uma luz, né? Muito iluminar bem. O que está lá dentro, vamos tirar, e a gente vai descobrir um monte de falcatrua, com certeza. Apoiam, então, a realização dessas Exatamente. Assim como no caso da Celesc, agora com esse rombo milionário que está sendo mostrado, documentado, enfim. Essa é a faceta do governo, né? Aos amigos do rei tudo, né? Aos inimigos do rei nada. Mas eu acho que não é privilégio do governo de plantão, isso aí é generalizado. É generalizado, mas esse governo realmente tem sido mestre nesse desmonte do Estado, né? Ao mesmo tempo que privilegia os seus apadrinhados políticos. Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, que falou aqui, né, do ato em frente à Secretaria Regional de Desenvolvimento de Joinville, neste 23 de agosto, a partir das 2 da tarde, para fechar os servidores lá de Joinville, da região de Joinville, para participarem da grande Assembleia Geral no dia 29 de agosto, quinta-feira, também às 2 da tarde, aqui em Florianópolis, em frente ao Centro Administrativo do Governo, no bairro Saco Grande. E já, né, com grande possibilidade de um indicativo de greve, já engrossando o movimento que vai haver no dia 30 de agosto, o movimento nacional, né, para reivindicar todos os direitos aí dos trabalhadores, né? Exatamente. Muito bem, Volney. Obrigado pela presença e pelas informações aí, né? Parabéns.
Obrigado você também pela audiência e não perca a reapresentação daqui a pouco na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.